Olá, queridos ouvintes, estamos aqui no AltaCast Podcast, o podcast que fala sobre saúde integrativa. E esse é o nosso primeiro episódio. E como primeiro episódio, estou aqui com Elber Melo, especialista em treinamento físico personalizado e sócio do Alta Performance. E eu sou Larissa Melo, também sócia do Alta Performance e apresentadora deste podcast. E, como primeiro episódio aí do nosso podcast, nós vamos contar então a história, como que começou o Alta Performance. E nesse primeiro episódio, então, vamos contar a história do Alta Performance. E ninguém melhor do que Elber Melo para iniciar nos contando. Mas antes disso, Elber, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é o Alta Performance. Então, eu falo da alta performance algo de muito orgulho para nossa família, né? E o que é o alta performance hoje? O alta performance, como alta performance personal, é um espaço de treinamento físico personalizado, onde realmente cuidamos de pessoas a partir do treinamento físico e do relacionamento verdadeiro. Nós criamos realmente um ambiente, sabe, de autocuidado e relacionamento. A gente pensa muito, sabe, da importância do ambiente saudável, mas não se limita apenas à alta performance personal. Os planos realmente são grandes e a partir desse ano se iniciou também o Alta Performance Treinamentos, que é para capacitar estudantes e profissionais da área de educação física que querem realmente, sabe, ter uma performance profissional e poder de escolha na sua carreira profissional. Então, a Alta Performance hoje está totalmente ligado à entrega de qualidade de vida para pessoas que querem realmente obter saúde a partir do treinamento físico, mas também profissionais que querem se desenvolver e querem alcançar a sua máxima performance profissional. Muito bom. Então, o Alta Performance é um espaço aí de treinamento físico personalizado, né? E como que surgiu, então, o Alta Performance? Elber, conta pra gente aí da onde que veio essa ideia, esse nome, toda a história. Excelente pergunta. Eu vou ter que voltar alguns anos atrás para poder conseguir contextualizar o que é alta performance. Muitas pessoas, quando eu iniciei, né, o alta performance, perguntavam: o que é esse alta performance? É para alto rendimento? É só para quem quer realmente uma alta intensidade? Porque esse nome é muito forte. Mas houve uma compreensão de alta performance na minha vida a partir do entendimento da palavra de fato. Performance é desempenho. Então, alto desempenho é quando você busca além do que realmente é uma média ou talvez ali o que já é esperado. Hoje no mundo do esporte está muito ligado alta performance a alto rendimento. Mas, de fato, alta performance para mim não está ligado a simplesmente alto rendimento, mas sim um alto desempenho. Então, inicialmente começou quando eu fiz uma escolha de ter uma vida que realmente tivesse um desempenho, além das expectativas da média, vamos pensar assim, né? Então, de fato, eu comecei a construir um estilo de vida onde eu me alimentava melhor, buscava treinar fisicamente, etc. E nesse processo, eu estava como estudante de educação física e busquei realmente me desenvolver profissionalmente falando, até que de fato eu me formei. E o alta performance, que antes para mim era só um termo que fazia sentido a um estilo de vida, começa a se construir a partir de um negócio, vamos pensar assim, né? Sem nenhum tipo de pressão, autocobrança elevada, etc., mas simplesmente não se contentar com a zona de conforto. Então, alta performance para mim começou quando eu escolhi realmente não viver em zona de conforto. Consequentemente, se impactou em todas as áreas da minha vida, seja nos estudos, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja em tudo que de fato ali tinha por convívio e relacionamentos, pessoas que eu busquei realmente estar me relacionando. Então você já tinha esse nome, né? Porque já era algo que você vivia, já fazia parte ali das suas escolhas. Então, o nome Alta Performance ele já fazia parte da sua vida. Mas como é que iniciou então a empresa Alta Performance? Você estava ali como estudante de educação física. Essa história para mim é muito conhecida, mas eu gostaria que você compartilhasse com os nossos ouvintes aí. Começou aos 17 anos de idade, uma vez que de fato eu estava ali formando no ensino médio e eu sabia o que eu queria para minha vida profissional, mas naquele momento eu sabia que eu não tinha uma capacidade financeira de pagar minha faculdade, eu escolhi trabalhar para isso.
Então, eu entrei num projeto de jovem aprendiz e então fui contratado na empresa que fez o início de trabalho na minha carreira profissional e pude começar a pagar a minha faculdade de educação física. Então, fiz licenciatura, fiz o bacharel, foi todo um processo, né, de anos trabalhando numa empresa privada e pagando os meus estudos realmente ali voltado para educação física. E à medida que os anos foram se passando, quando vai chegando próximo à formação, você vai criando expectativas, como é que vai ser realmente essa realidade, né, do mercado de trabalho. Então, pude ter grandes oportunidades, mesmo trabalhando numa empresa privada, de estar estagiando, sabe, num box de CrossFit, que é a CrossFit Cavaleiros, onde iniciou realmente ali a minha carreira profissional falando. Sou muito grato pela CrossFit Cavaleiros. E eu estava já treinando, sempre fisicamente ativo, e comecei a estagiar na área. Uma vez de estagiário, comecei a buscar se desenvolver, porque eu estava no meio de uma equipe que era altamente técnica e as pessoas sabiam o que faziam de uma forma muito propriedade. Eu me encontrava com um patinho ali fora d'água, um peixinho fora d'água, né? E eu comecei a entender que o estudo era a minha única escolha de aperfeiçoamento para conseguir ter alta performance. Então eu falei, opa, se de fato eu tenho que melhorar a minha performance pessoal e profissional, eu tenho que estudar para isso. Só que, como eu falei, eu trabalhava de fato em horário comercial, de 7h30 da manhã até às 17h30, e o que eu tinha por oportunidade era estudar na parte da noite e, entre isso, fazer a vivência na CrossFit Cavaleiros. Então, eu dava aula como estagiário, trabalhava na empresa e estudava na parte da noite. Então, foram alguns anos no final da formação nessa vivência de trabalho no mundo corporativo, vivência de estágio em educação física e estudo. Mas uma vez formado, eu entendi que agora é a hora. Mas uma transição de carreira não acontece de uma hora para outra, né? Realmente são escolhas difíceis que acontecem na nossa vida. Quando eu estava formado e precisava fazer essa decisão de transição de carreira, eu já estava dando aula de personal. Eu dava aula às 5 da manhã, 6 da manhã, 7h30 eu estava na empresa, saía no horário do almoço, treinava, voltava para a empresa, saía às 5h30 da tarde, 18 horas, dava aula, 19, 20, enfim. Era uma jornada de 5 horas da manhã até ali às 22 horas, dando aula e trabalhando na empresa. E um parênteses aqui, de bicicletinha. Eu sou prova viva disso. Exatamente. Então é realmente uma escolha alta performance para mim. Não é simplesmente um nome de impacto, sabe? Alta performance é realmente você escolher estar realmente entregando, além das expectativas. Então eu busco como estilo de vida sempre fazer além do que é esperado. Isso em qualquer nível de relacionamento, seja profissional, seja pessoal. Superar as expectativas é algo que eu adoto como estilo de vida. E uma vez que você estava ali naquela jornada de 5 da manhã até as 9, 10 da noite, né, dando aula direto, ainda trabalhava numa empresa externa, como é que foi então essa transição para você sair dessa rotina que você estava para criar então a sua empresa? Legal. Essa transição demorou 2 anos, né, para ser bem exato. Então imagina, de segunda a sexta, eu acordava 4 e pouco da manhã e dormia 22 horas, 23 horas. Então dormia pouco, trabalhava muito e de uma certa maneira vivia um looping eterno. Parecia que eu nunca ia acabar aquilo, né? Mas não tô aqui para contar a história triste, foi uma escolha, como eu falei inicialmente. Eu escolhi viver o alto desempenho como estilo de vida, sabe? E não me julgo melhor do que ninguém, assim como tem muitas pessoas que escolhem isso e eu super admiro. Quando você busca entregar além do esperado, isso para mim é alta performance. E quando chegou o ano de 2020, eu tinha ali 13 alunos de personal e nessa época eu não conseguia ter mais alunos porque, de fato, sabe, eu não tinha mais horário para atender. Ou trabalhava na empresa, ou dava aula de CrossFit, ou atendia personal. Era aquele looping eterno, de 5 da manhã às 22 horas. Eu não conseguia fazer mais nada além do que eu já fazia. E eu tive que fazer uma escolha. Quando veio a pandemia, entrou home office na empresa, entrou atendimento online pela CrossFit, e os meus alunos de personal eu não pude mais atender, ou alguns de fato estavam ali, queriam muito o atendimento, fiz atendimento a domicílio, mas a logística também não ficava legal devido à exposição na pandemia, etc.
Então, a partir de abril para maio de 2020, quando iniciou ali o home office, de fato, na empresa e o atendimento online na CrossFit, eu me encontrei num sentimento de assim, o que que eu vou fazer na minha vida? O que que eu vou fazer na minha vida, de fato, né? Porque mesmo com a pandemia, eu estava numa uma crescente profissional, né? Eu tava, aquilo que eu tinha por dificuldade, eu tinha naquele momento, que era o tempo, por pude estudar um pouco mais, estava me desenvolvendo, fazendo curso e capacitações mesmo na pandemia. Então, não tinha como mais atender os alunos da forma que estava, não tinha como voltar para a empresa, enfim. Me encontrei numa situação que eu não sabia o que fazer. E essas coisas que acontecem na nossa vida, a gente pensa assim, e agora? O que que a gente vai fazer? Se continuar da forma que está, eu não sei para onde a gente vai. Era uma incerteza global, né? Pensando assim, todo mundo se encontrou nessa incerteza. E você participou comigo diretamente nesse momento, né? Que a gente ficou se perguntando o que que a gente vai fazer agora, como é que vai ser o amanhã, até onde vai durar isso tudo. A gente não sabia de nada na pandemia de fato, né? 2020 foi um ano totalmente incerto, vamos pensar assim. E nós tínhamos um único valor, sabe, guardado na nossa reserva. Nós tínhamos na época guardado durante muito tempo para alguma reserva realmente de emergência ou oportunidade que surgisse. E naquele momento eu falei assim, puxa, eu preciso dar continuidade na minha carreira profissional na área de educação física. Aquilo que eu, durante meus últimos 10 anos, eu estudei para isso, me preparei para isso. Desde os meus 17 anos de idade eu sabia o que eu queria para minha vida. Poxa, eu trabalhei a minha vida toda para pagar os meus estudos. Eu sei o que eu quero. Existia uma convicção muito grande na minha vida de saber o que eu queria. Mas o mundo estava incerto. Não adianta você ter uma convicção muito clara do que você quer se as circunstâncias externas estão totalmente adversas. Então eu vivia nessa dualidade. Internamente estava convicto, mas aos olhos humanos totalmente incerto, sabe? Mas eu me lembro bem aqui que naquele momento ali de decisão nossa, o que mais pesou era porque nós não deixamos de olhar para o sonho, para É, aquilo que a gente tinha como convicção de vida. Então eu acho que no momento de decisão foi o que mais nos fortaleceu, né? Onde você trouxe, não, peraí, eu quero ter o meu espaço, esse sempre foi o meu sonho, eu quero ter um lugar para atender os alunos, eu tô no caminho, é a minha formação e tal. E aí foi aquele momento que a gente começou, então, a buscar as maneiras, né, de como montar esse espaço, como criar realmente algo que a gente pudesse, que você pudesse estar ali atendendo os alunos. exatamente, que no mesmo momento você estava vivendo também o seu empreendimento, né? Então você sempre sonhou comigo, mas cada um vivendo assim uma realidade de empreendedorismo separada mesmo junto. Vamos pensar assim, cada um tocando, entre aspas, seu Cada um tinha o seu, próprio né, negócio. a sua ideia ali como negócio, mas a gente sempre juntos nas nossas escolhas, nas nossas decisões, sempre se apoiando, É, a né? cumplicidade do nosso relacionamento. Então, quando chegou em maio, foi um mês decisivo. A gente falou assim, olha, já temos 3 alunos de personal. Eles querem treinar comigo. Eles estão, poxa, vem me atender em casa. Já não consegui atender o pessoal da forma como eu gostaria, sabe? Vamos então mudar de casa. A gente mudou de casa para um Em novo. meio à Em pandemia. meio à pandemia, a gente se mudou realmente para um outro imóvel onde tinha uma garagem, sabe? Eu lembro que foi até engraçado a escolha desse imóvel, porque o imóvel era super bacana. E o corretor, vou te mostrar o quarto, vou te mostrar aqui a sala. Eu, não, não, quero ver a garagem. E não, É, mas olha aqui, deixa eu mostrar que tem isso, tem. Não, 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 quero ver a garagem. Então o corretor não entendeu muito bem, porque esse cara quer ver tanto a garagem, né? Porque para mim não importava os cômodos diretamente falando, eu queria saber se tinha um local. naquele momento, nosso objetivo era a Era a garagem. garagem. Imagina, você escolheu o imóvel pela garagem, né? Porque a ideia era realmente otimizar custo, né? A gente não conseguiria alugar um local e morar em uma casa. Não tinha como, financeiramente falando, sustentar aquilo. Então, quando chegou ali em maio, a gente encontrou o imóvel, a gente encontrou a garagem. Nossa, realmente tava um caos, mas eu consegui ver realmente ali o espaço, a estrutura que eu precisava, a localização e etc. Então surgiu o Alta Performance Garage Box, que era um box na garagem. E nesse mesmo momento eu estava fazendo minha pós em biomecânica. Então acaba que eu não contei como que foi a construção da própria metodologia, né? Porque ao mesmo tempo que eu estava buscando em estrutura, em localização, em montar realmente um espaço,
eu estava tendo, entre aspas, tempo de estudo e aperfeiçoamento profissional. Então, o estudo sempre fez muito parte da minha vida profissional. Eu acredito que não tem como você performar melhor profissionalmente falando se você não tiver uma base de conhecimento de estudo. Você pode ter a melhor estratégia de marketing, de modelo de negócio, mas se você não tiver uma base de estudo realmente concreta, é a mesma coisa de você construir sobre areia. Então encontramos o espaço e eu estava com a metodologia da alta performance praticamente pronta. Eu precisava realmente validar de forma prática. Eu lembro que nessa época a sua maior preocupação era não abrir só mais um espaço, Pois é. né, como muitos que existem por aí. Era realmente abrir um espaço de atendimento, treinamento personalizado, de modo que você pudesse entregar algo diferente, né, entregar algo especial, algo que realmente trouxesse um resultado para as pessoas que estivessem ali com você. Então, eu lembro que esse foi um ponto ali muito de muito trabalho seu, de muita dedicação nesse início também. Exatamente. Mais da metade da turma da nossa pós de biomecânica era fisioterapeuta. Então, minha base de estudo toda foi em cima de biomecânica, análise de movimento. Então, eu me aperfeiçoei em movimento. Eu não queria simplesmente passar exercício para pessoas. Eu queria realmente melhorar pessoas fisicamente falando. Então, a metodologia alta performance não é só para pessoas que querem fazer exercício ou gastar caloria, mas é realmente entregar uma melhora estrutural, de saúde e etc. Então, quando nós encontramos o local e eu pude trazer os meus alunos para um atendimento ali mais direcionado, num espaço que eu pude realmente construir, tanto estrutural quanto metodológico, de uma forma que eu conseguisse validar e viabilizar aquilo que eu sonhava inicialmente, as coisas começaram a acontecer. Porque a teoria, entre aspas, estava realmente muito clara a partir da base de estudo, e agora eu tinha um espaço para viabilizar a aplicação daquilo que foi estudado e preparado. Então foi incrível, porque nós iniciamos em maio de 2020, não fizemos marketing nenhum, porque a ideia era realmente atender de forma ali privada, reservada, com segurança, com higiene, etc. Um aluno por vez, e as coisas foram crescendo a ponto de eu trabalhar 14 horas por dia, né? Porque eu não é realmente, você começa a sonhar, mas você não imagina o tamanho do seu sonho, né? Aonde pode chegar essa avalanche, né? Que é um sonho. Então, em maio, iniciamos ali com 3 alunos, mas em novembro nós estávamos com 60 alunos de personal. E só você atendendo como personal, né? Exato, eu começava às 5 da manhã, como sempre, e terminava 22 horas. Era 7 horas de aula de manhã e 7 horas de aula de noite. Só um parênteses aqui. O profissional de educação física, ele trabalha em pé, né? Imagina você ficar 7 horas em pé, demonstrando exercício para os alunos, tendo um desgaste também ali psicológico de análise de movimento por 7 horas de manhã, intervalo de almoço e mais 7 horas de noite. Eu lembro que você trazia lanche para mim, intervalo de aula, né? Praticamente eu nem ia comer na mesa, né? Era entre uma aula e outra, você estava ali fazendo as refeições. Exatamente. E as coisas foram caminhando, até que chegou o momento que a gente falou, poxa, da forma que tá, já não tem nem como sustentar o crescimento desse maneiro, porque já tinha mais demandas de aluno querendo vir, mas eu não tinha mais horário para atender. Foi necessário fazer uma escolha de crescimento. Só que aquilo, tudo que nós havíamos construído ali para crescer, isso já estamos falando de novembro de 2020, era ainda assim, e o mundo de incerteza, etc. A convicção nós tínhamos, mas o cenário global e até mesmo municipal era de incerteza ainda. Eu lembro que nem podia nem estacionar na orla da praia naquela época, né? E financeiramente falando, tudo realmente comprometido, né? E até que surgiu em meio aos nossos alunos, os nossos sócios, que é o Robson e a Natália, pessoas que nós temos eterna gratidão, sabe? Porque eles sonharam conosco. Eu sempre, quando a gente começa a gente começa a compartilhar com pessoas confiáveis, né? Eu lembro que eu comentei com ele, poxa, gostei disso, interessante. E a Nath realmente comprou a ideia, pô, vamos investir nesse negócio, vamos fazer acontecer? E de fato aconteceu, eles são sócios investidores, investiram e viabilizaram o negócio está acontecendo. Então, nós temos de um espaço os nossos apoiadores aí nesse sonho, né? Exatamente. Então, nós temos de um espaço de 30 metros quadrados, que era o espaço da garagem,
para um espaço de 400 metros quadrados, que nós encontramos totalmente em caos de forma estrutural falando. Foi feita uma reforma de mais de 2 meses para conseguir estruturar. E as coisas foram acontecendo, né? Foram acontecendo porque eu dava aula na garagem ainda e a obra no Alta Performance Personal Box, que é agora, acontecendo, se desenvolvendo, né? Então nós, só para contextualizar, né? Estávamos ainda na garagem, com a pandemia ainda rolando, porque nesse tempo as coisas ainda não estavam abertas, né? Todo mundo ainda com muito receio do que estava vivendo, mas ainda assim, né, nós vimos também muito uma crescente, né, dessa preocupação em relação à saúde e as pessoas procuravam a atividade física até mesmo por uma questão psicológica e emocional que nós estávamos vivendo naquele momento, né? Então, com essa demanda que a gente tinha, o sonho que a gente tinha, né? Tivemos essas pessoas, a Nath e o Robson, que nos apoiaram ali naquele momento, nós tomamos essa decisão de abrir um espaço maior. Foi realmente, eu acho que uma das decisões mais difíceis. Depois dessa, vieram várias outras que uma empresa traz, mas naquele momento realmente foi um passo ali muito importante para a gente, porque de fato nós não tínhamos essa ideia, essa perspectiva do que seria depois, né, pós-pandemia. Nós iniciamos essa obra no espaço que nós temos hoje, ainda estava, né, tudo fechado, tudo em meio ao caos ali da pandemia, e iniciamos a obra e fomos tocando tudo. E como é que foi, então, depois de sair da garagem e iniciar num novo espaço com realmente uma pegada diferente, porque ali, de fato, foi o passo que a gente deu, cara. Agora a gente saiu de CPF para CNPJ, né? Vamos dizer assim. A brincadeira realmente ficou séria. Como é que foi pra você? O jogo muda totalmente, né? Antes era só eu, se desse ruim, tava ruim pra mim e pra nós, nossa família. Mas ali nós tínhamos uma equipe de 8 treinadores e mais 2 pessoas no atendimento, mais 2 na limpeza. Então nós tínhamos ali 12 pessoas que contavam diretamente com aquele negócio. Então, entre aspas, é uma responsabilidade muito maior. Não é mais só uma responsabilidade pessoal, mas ali com todos que estão envolvidos em acreditarem naquela oportunidade. E nessa transição, nós fizemos a primeira área de treino, que é a parte superior, e nós tínhamos aquele momento ali, como eu falei, 8 treinadores, mais dos 60 alunos que eu tinha, só vieram 38. Aí você pensa, antes era eu para 60, agora a conta mudou. Tenho 38 alunos para ali 8 treinadores. Eu falei, essa conta não tá fechando não, as coisas estão diferentes, né? Fora a galera que faz parte de administrativa, etc. E com isso, dá aquele frio na barriga, né? Como é que vai ser agora? Como é que vai ser agora? Mas a convicção nunca mudou, sabe? É algo que realmente nunca houve um tipo de oscilação se daria certo, não daria certo. Na verdade, eu sempre acreditei que daria certo. Isso eu não tinha dúvidas em nenhum momento. Eu só não sabia qual seria o momento que a chave ia mudar, o ponteiro ia mudar de lugar, mas eu sabia que aconteceria. Então, em janeiro de 21, 11 de janeiro de 21, nós inauguramos o Alta Performance Personal, com os primeiros alunos inscritos ali, sem saber o dia de amanhã, mas com convicção lá em cima. E agora eu vou jogar a pergunta para você, né? A pergunta é o seguinte, porque não foi só essa transição minha de espaço, etc, e de carreira também falando, né? A Larissa tinha, de fato, o negócio dela, tinha ali 3 costureiras trabalhando no ateliê de costura dela, já tinha seu produto digital, tinha todo um negócio desenvolvido, tanto no físico quanto no digital. As coisas estavam acontecendo, né? Então não é uma coisa que talvez, entre aspas, estava dando ruim, ela fez uma escolha para vir para o meu negócio de forma nenhuma. Na verdade, ela estava prosperando, mas ela se encontrou numa situação assim, poxa, estamos dando um passo em família de crescimento. E agora? Agora você me fala como é que foi para você. Só trazendo uma contextualização, né? Naquele momento ali que a gente estava na garagem ainda, eu já começava a perceber essa crescente absurda que a gente estava tendo, porque mesmo os 2 empreendimentos sendo dentro da mesma casa, a gente praticamente não se via, né? Porque você ficava na garagem, eu ficava no ateliê. Quem me conhece aí da época do ateliê Dona Lissa,
né? E aí a gente tocando os dois negócios, eu falei, não, a coisa tá crescendo. E o que acontecia é que depois das aulas você vinha cheio de planilha, cheio de números, cheio de coisa para dar conta, né? Do atendimento, da parte administrativa ali dos alunos, montagem de treino e tudo mais. E eu falava, meu Deus, ele não vai dar conta, não tá dando. E aí eu falei, cara, chegou a hora realmente de viver um único sonho ali, né? Mas transformar o sonho dele como meu sonho também. Então, o que me pegou naquele momento era que qual era o propósito que a gente tinha com isso tudo, né? Então, essa questão do propósito realmente sempre foi algo muito importante pra gente. E mesmo quando eu ainda estava com o ateliê, eu sempre tinha isso, que eu cuidava das pessoas, né, através ali da roupa que eu entregava, do ajuste bem feito, do cuidado que eu tinha com as roupas das clientes. E você sempre trouxe também essa visão, né, do cuidado com os alunos. Então, eu vi que independente do negócio que a gente teria, né, se fosse manter com a costura ou só seguir na linha do treinamento físico, o que importava era o que nós tínhamos ali como propósito maior daquilo que a gente estava fazendo. E mesmo que não fosse esses negócios, que fosse outro tipo de negócio, o que realmente iria determinar a nossa caminhada seria o propósito maior, o motivo maior pelo qual nós estaríamos fazendo tal coisa. Então, para mim, essa transição foi muito fácil, né? Eu acho que talvez ali para as clientes, naquele momento, ficou muito uma coisa de todos os negócios na cidade fechando, praticamente, e o ateliê da Dona Alissa fechou junto, então foi na onda da pandemia, mas na verdade não foi, né? Só a gente que estava vivendo ali sabe que realmente foi uma decisão muito bem pensada e muito planejada, onde eu decidi, né, viver realmente o sonho do alta performance, que era cuidar das pessoas através do treinamento físico personalizado. Isso fez muito sentido para mim e foi uma decisão, como eu disse, foi uma decisão realmente fácil. Então, assim, a partir desse momento que a gente tomou a decisão, né, a coisa virou, o jogo virou rapidamente. Então, eu assumi a parte administrativa aí, onde eu já tinha toda uma experiência nessa parte também. E você ficou tocando, então, toda a parte técnica, desenvolvendo a metodologia, treinando a equipe, enfim. Então, o nosso início foi dessa forma, né? E não foi nenhum desafio. Realmente, eu falo que é um prazer, né? A gente viver o nosso sonho hoje em família e construindo essa história tão bonita aí que a gente vem construindo. Isso é legal porque, falando em construção de negócios familiares, muitas das vezes as pessoas buscam construir negócios familiares pelo nível de confiança. Isso é importante de fato. Mas a Larissa, além de da minha esposa e pessoa de confiança, era uma pessoa apta para aquilo, porque a carreira dela profissional, antes de empreender, era totalmente voltada para gestão. Então, ela já era uma gestora. Então, antes de gerir alta performance de forma administrativa, ela já tinha toda uma formação de engenharia, de MBA, etc., em gestão de projetos. Então pensa, ela já tinha, entre aspas, ali o que esperava-se de confiança para gerir uma empresa, mas também era apta e competente para aquilo. Então realmente se tornou fácil fazer a escolha pensando assim, né? E é legal isso porque quando a gente vai avançando e entende que os dois têm a sua participação no sonho, no projeto, a gente começa a traçar a estratégia. E quando a gente monta a equipe ali para fazer o negócio acontecer, a gente se depara com os primeiros desafios, né? E aí o primeiro desafio começa com pessoas. Não tem como você só sonhar no mundo da nuvem ali, sem você fazer pessoas sonharem o seu sonho também. Então, o alta performance, como eu sempre acreditei, não é um local de trabalho. Eu falo muito isso. O alta performance é um local de desenvolvimento. Então, as pessoas que trabalham em alta performance se desenvolvem. Então, aqueles que eu chamo para fazer parte da equipe, eu não chamo para fazer parte simplesmente de um trabalho, entre aspas, para mim, mas sim para colaborar em algo que nós construímos juntos. Então, todo mundo tem voz. Todos que trabalham conosco realmente têm voz em opinião, em conselho, em participação. Nós somos pessoas muito abertas a realmente desenvolver pessoas, escutar pessoas, alinhar pessoas e fazer um negócio acontecer. As coisas fluem mais fácil pensando dessa maneira, né? Com certeza. Você falou aí sobre estratégia. Quais são os planos futuros, então, do Alta Performance?
Então, como eu falei, começa com pessoas, né? Não tem como você buscar planos futuros, novas estratégias, sem realmente considerar que pessoas vão construir juntos com você. Então, hoje nós temos uma equipe de treinadores muito forte, porque a nossa visão como empresa, a visão da empresa de fato, é referência em treinamento físico personalizado para gerar saúde e performance como estilo de vida. Então, nossos treinadores têm um nível de exigência bem elevado. Eu falo que para fazer parte da equipe da Alta Performance hoje, não é fácil. Não porque eu quero dificultar as coisas, não é isso. É porque um dia eu passei por esse processo e não foi fácil para mim. Exigiu de mim realmente estudar quando eu não queria estudar, aprender quando eu estava extremamente exausto. Então, imagina você trabalhar 14 horas por dia, ainda ter que desenvolver uma metodologia com base científica, buscando realmente avaliar o aluno com assertividade, criar um treino para ele realmente personalizado, entregar realmente algo diferente para ele, não no sentido aleatório, mas diferente no sentido de valor para ele agregado. Então, eu entendi que para mim não foi fácil, não porque eu queria que fosse difícil, mas é porque quando você quer entregar o melhor, exige de você muito mais esforço. Então, hoje, todos os nossos treinadores, eles passam por um programa de desenvolvimento individual, onde tem praticamente uma consultoria individual comigo. Então, hoje eu formo os meus treinadores não para trabalhar para mim, mas sim para fazer novos negócios comigo. Então, o sonho não é do Alta Performance, é Uber Larissa, mas para aqueles que pertencem ao Alta Performance, no sentido de que eu quero fazer parte desse sonho, eu quero me apropriar disso e quero fazer acontecer. Então, hoje, de fato, nós crescemos o nosso espaço, como foi inaugurado em 2021, o primeiro salão. No segundo ano de 2022, abrimos uma segunda sala, já colocamos diversas modalidades. 23, estamos abrindo uma terceira sala agora. Então, atualmente, nós temos o treinamento físico personalizado, com peso livre, peso corporal, de acordo com o objetivo, necessidade e preferência do aluno. Temos algumas modalidades que atendem diretamente aqueles que querem fazer essas modalidades ou querem complementar suas rotinas de treino. Power Yoga, Muay Thai, HIIT Performance, Cross Performance, Gap, enfim, tem diversas modalidades. E agora, nesses próximos dias ou meses ou semanas, não sei quando você está ouvindo esse podcast, vamos abrir a nossa musculação personalizada, o mesmo nível de atendimento, porém num ambiente de musculação, um espaço estruturado para atender de forma personalizada o aluno com o equipamento de musculação, porém com atendimento personalizado. Esses são os planos do Alta Performance Personal nessa localização. No entanto, como eu falei para vocês inicialmente, né, o Alta Performance ele cresce para o Alta Performance Treinamentos, porque o que eu desenvolvo internamente com os treinadores é algo muito precioso. Não é porque eu estou fazendo isso, é porque ninguém fez isso por mim. E eu acredito que realmente, quando você tem aquele que acredita em você, as coisas ficam muito mais fáceis. Então hoje, eu posso dizer para vocês que eu acredito naqueles que estão comigo. E quero transmitir essa mesma confiança para aqueles que querem se desenvolver. E isso, de fato, surge, então, o Alta Performance Treinamentos, onde já criou-se uma comunidade fechada daqueles treinadores que querem ser treinadores de alta performance. Nós temos uma formação que se chama Formação Treinadores de Alta Performance. Nessa formação, nós desenvolvemos tanto o hard skill, que são competências técnicas, competências em habilidades científicas, acadêmicas, como também o soft skill, em relação à parte comportamental, estratégia de negócio, etc. Então, hoje, o Alta Performance Treinamentos entrega realmente a possibilidade de um treinador se desenvolver desde a cadeira da graduação até já no campo de batalha do nível de vivência profissional a ser um treinador acima da média. E com isso nós atendemos a ponta, que é o aluno, como também o treinador, que vai entregar algo de muito mais valor, uma vez que é desenvolvido na sua área técnica, mas também estratégica de negócio. Então essa é a proposta de Alta Performance hoje. Atender o aluno com cuidado, com amor e atenção e desenvolver o treinador para alcançar a máxima performance profissional e com poder de escolha. E as coisas estão crescendo em ecossistema, né? Vou passar a bola para você agora. Pois é, você falou do Alta Performance Personal.
falou do Alta Performance Treinamentos e agora a gente traz então o AltaCast, né? Que é o nosso podcast, é um projeto que está se iniciando agora, né? A ideia é que a gente venha falar de saúde de forma integrativa aqui no podcast. Fala um pouquinho pra gente sobre a proposta e de quais assuntos nós vamos trazer aqui no AltaCast. Legal. Quando a gente trabalha em relação à alta performance personal, a gente tem um público, que é o aluno que quer realmente ele ter um atendimento personalizado. Quando a gente fala de alta performance treinamentos, a gente fala de um outro público, que é o estudante ou o profissional que quer se desenvolver. Mas o AltaCast é algo que vai além realmente ali de um público muito nichado. É aqueles que querem informação para obter qualidade de vida com saúde integrativa. Então você pode ser um treinador ou não. Você pode estar treinando ou não, independente do alta performance personal ou alta performance treinamentos. O que nós queremos entregar aqui é informação de alto valor. Então vamos trazer diversos convidados da área da saúde, doutor em ciências, dermatologista, nutricionista, endócrino, realmente psicólogos. Então a gente vai atender diversas áreas da saúde para aqueles que querem realmente obter uma vida com alto desempenho pessoal em saúde. E aí é claro que a gente vai estar aqui também compartilhando, né, da nossa vivência, do nosso dia a dia. Verdade. Como é que a gente alcança esses hábitos, né? Como é que a gente faz escolhas inteligentes para que a gente venha realmente alcançar a qualidade de vida. E é isso. Gostaria de convidar vocês a permanecerem conosco aqui no nosso podcast, o AltaCast. Já passa aí a nos seguir, compartilha com os amigos, que a partir de então teremos aí vários episódios com muito assunto bacana para a gente crescer nessa parte aí em busca da saúde. E eu gostaria de agradecer então, Elber, pela sua ilustre presença aqui nesse podcast, contando pra gente aí, contando a nossa história. Verdade, verdade. E para as pessoas, os nossos ouvintes aí, te seguirem, te acompanharem nas redes sociais, como é que eles te encontram? Então vamos lá, você procura no Instagram, @elbermelo.altaperformance, e você vai me encontrar lá. Se quiser encontrar de fato alta performance personal, é o @altaperformance.personal. Alta performance treinamentos é altaperformance.treinamentos. É isso aí. Eu gostaria de agradecer, né, aos nossos parceiros aqui no nosso podcast, que é a Criare Vidros, a melhor empresa de vidros aqui da região, e também a ADAC Refeições, que traz aí soluções de alimentação para a sua empresa. E é isso. Tem mais alguma coisa aí que você quer deixar de recado nesse primeiro episódio? Vamos lá, vou trazer então uma surpresa pra galera. Ó, você que nos acompanhou até aqui, não foi fácil. Talvez sim, vamos ver, né? Isso é muito pessoal. Eu acho que a história pra gente é muito inspiradora e muito emocionante. Verdade. Mas você ficou até aqui. Você que ficou até aqui, entre em contato conosco no Instagram, altaperformance.personal, e você acaba de ganhar uma aula. Compartilhe esse episódio e garanta a sua experiência conosco. É isso. Muito obrigada, então, por vocês terem ficado conosco até aqui e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Valeu!